Olá, sejam todos bem-vindos, seja bem-vinda também. Esse é o canal do Escritor Cínico e o vlog Ao Vivo Livros. Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês 10 sugestões de livros que pode ser presenteado no Natal. É uma seleção particular, mas que eu estou divulgando para vocês, vai que vocês gostem de algum livro e decidam presentear ou comprar para vocês mesmos. Eu demorei muito a escolher esses 10 livros, porque eu gosto de vários e aí eu não sabia qual que eu escolher. Mas aí resolvi colocar esses 10 mesmo. Então depois da vinheta, eu vou compartilhar com você sobre essa sugestão. A vinheta é rapidinho, são só 18 segundos. Daqui a pouco eu estou de volta, ok? Eu vou começar com esse primeiro livro aqui, que é sobre o ofício do escritor do Schopenhauer. Schopenhauer é um filósofo e ele reuniu aqui, nesse livro, 3 ensaios. O primeiro dá o título ao próprio livro, que é sobre o ofício do escritor. O outro é da leitura e dos livros, e o terceiro é da língua e das palavras. Eu vou ler somente para vocês aqui 4 linhas do primeiro ensaio, para mostrar como é o estilo do Schopenhauer. Ele é direto, o que ele tem que dizer, ele fala, não é rebuscado nas palavras não. Então ele começa assim: antes de tudo, há 2 tipos de escritor, 2 pontos. Os que escrevem por amor do assunto e os que escrevem por escrever. Aqueles tiveram ideias ou fizeram experiências que lhe parecem dignas de ser comunicadas. Estes preferem mesmo ganhar dinheiro. Então é assim que ele vai escrever, é assim que ele vai colocar para você, para a pessoa que for ler o livro, o que é o ofício do escritor. Mas assim, é um livro que eu considero bom, no sentido de que abre a mente de quem pretende realmente escrever e mostra o caminho. Vale a pena. Em ficção científica, nesse tipo de gênero, eu escolhi Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, do Philip K. Dick. Esse livro deu origem ao filme Blade Runner, O Caçador de Android, que foi um ícone na década de 80. Né? Mas o autor, o diretor do filme, que foi o Ridley Scott, ele pegou somente a essência do livro. O livro é muito mais do que aquele filme, apesar do filme ser muito bom. Mas o livro tem muito mais detalhes, o livro tem outras histórias, o questionamento do personagem principal, né, que merece ser lido. Só para situar vocês, para aqueles que não tiveram oportunidade nem de ler o livro e nem de ler o filme, eu vou contar para vocês rapidamente a história aqui. Rick, o personagem principal, ele é um caçador de androides. Né? E ele, para sobreviver, faz esse trabalho que ele não gosta muito. E por que ele caça androides? Porque os androides são tão parecidos com os seres humanos que eles se confundem quando eles estão no planeta Terra. Por conta disso, eles são mantidos em outro planeta. Mas aqueles que fogem são caçados. E aí são exterminados, dependendo se eles são perigosos para a raça humana ou eles são presos e devolvidos para esse planeta. Bom, só que quando ao caçar, são 5 androides que ele tem que caçar. Ao caçar esses androides, ele descobre que ele se apaixona por uma delas. Né? Parece que 2 mulheres e 3 homens. Ele se apaixona. E aí o livro começa, aliás, o filme começa a ser desenvolvido assim. O livro tem um outro enfoque, né? Apesar da história também ser parecida. No gênero de terror, horror, mistério, assombrações, eu recomendo Stephen King, Escuridão Total e Sem Estrelas. Esse livro tem 4 contos, na verdade a editora Suma diz que são 4 contos, mas eu considero 4 novelas, porque a maneira de escrever e o estilo para mim são estilo de novelas, e essas novelas vão tratar de assombrações, de culpa, de assassinato, de inveja, de ódio. Então, para aqueles que gostam desse estilo, vale a pena. Se a pessoa que você vai dar um presente é uma pessoa do estilo intelectual, a minha sugestão é Orlando, de Virginia Woolf.
Esse livro é um livro muito sensível e ele vai falar sobre o personagem principal que quando começa o livro é um homem e no decorrer do livro ele vai se transformando até se tornar uma mulher. Mas essa transformação não é abrupta e não é somente o sexo que muda. É todo o ser masculino que passa a ser um ser feminino. E ela coloca isso aqui de uma forma muito poética, uma ficção muito bem escrita. Você se envolve, você gosta e vale a pena. Se a pessoa que você vai dar o presente é um adolescente, então Deixa a Neve Cair é a minha sugestão. São 3 contos que se passam na época do Natal ou na noite de Natal e os autores são o John Green, a Maury Johnson e a Lauren, eu acho que se fala Miracle, eu não sei pronunciar o nome dela. O conto que eu mais gostei foi o do John Green, onde 3 rapazes estão na casa de um deles e eles vão passar o dia de Natal com os pais, mas a nevasca é tão grande que os pais saíram e não conseguem voltar para casa. E aí eles resolvem sair, né, mesmo com toda a nevasca, para fazer um Natal diferente. Esse é o conto do John Green que eu achei bom. Se o assunto é mistério, se a pessoa que você vai dar o presente gosta de livros de mistério, Agatha Christie é a minha sugestão. Ela tem um outro livro chamado O Caso dos 10 Negrinhos, que por questões de politicamente correto agora é impresso com o nome Resta Um, mas eu acho isso uma besteira. Mas esse aqui também é muito bom. O Assassinato no Expresso Oriente. Com o personagem principal dela, Hercule Poirot, que está em Istambul e vai para Londres e pega esse trem, o Expresso do Oriente. Só que acontece um assassinato dentro do trem durante a viagem, né? E ele vai descobrir quem é o assassino. Dificilmente o leitor consegue descobrir quem foi que matou a pessoa durante a viagem. Muito bom. Estilo filosófico, mas também de quadrinhos e não uma filosofia muito pesada, é Batman e a Filosofia. Esse livro não é só para aqueles que gostam do Batman de história em quadrinho. Ele vai fundo no personagem e vai mostrar por que o Batman é tão adorado, por que tem tantos fãs, por que o personagem é um vingador e ele faz tanto sucesso e tem tantos resultados nas histórias em quadrinhos se ele não é um super-herói que tem superpoderes. Isso tudo vai ser dissecado aqui em vários ensaios. Também vale a pena ler, um livro interessante. Para aqueles que não são ligados à história em quadrinho, pelo menos tenha a curiosidade de ler os ensaios. Se a pessoa que você vai ler livro ela é religiosa ou gosta de ler sobre assunto de religião cristã, a minha sugestão é Jesus Histórico, do John Dominic Crossan. Esse livro vai nos situar, enquanto leitor, como era a vida na época de Jesus, o que era ser carpinteiro, que era a profissão de Jesus, e o autor levanta a possibilidade de Jesus ter sido marceneiro também, né, ou carpinteiro, e mostra quais foram os imperadores que reinaram durante o período em que Jesus nasceu até a sua morte. Enfim, coloca o leitor para além dos 4 evangelhos, que são os evangelhos de Lucas, Marcos, João e Mateus, que nos contam a história religiosa de Jesus. Aqui seria a história do dia a dia. Claro que não tem fatos sobre Jesus mesmo, porque não existe registro dele histórico, mas é tudo que cercava a época dele, ele consegue colocar aqui nesse livro. Vale a pena. Para aqueles que são amantes da biografia, a sugestão é a biografia da Virginia Woolf, A Medida da Vida. Não é uma biografia tradicional, daquelas que nós lemos cronologicamente. É mais uma biografia pessoal que nos mostra quando ela se suicidou em um lago. Para aqueles que acompanham, sabem que essa escritora se suicidou. Vale a pena ler esse livro também, enquanto biografia. É grandão, são quase 600 páginas, mas é um bom livro. E por fim, para aqueles que gostam de história em quadrinho, clássico do Batman, que é o personagem também que eu gosto, já deu para perceber, é a Piada Mortal, do Alan Moore e do Brian Boland. Essa história em quadrinho vem encadernada e assim, é de uma qualidade, vocês podem ver ali, ó, espero que vocês estejam vendo bem, muito bom. É assim que eu recomendo muito. Então, pessoal, esses são as 10 sugestões
que eu deixo aqui para vocês, caso vocês ainda não tenham comprado o presente de Natal e queiram presentear com livros. Um bom Natal, um feliz 2017, né? E a gente se encontra em janeiro. Um abração.